Certo. Aula passada, então, a gente tinha visto mais alguns comandos e a gente tinha terminado falando sobre aqueles operadores lógicos, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais com o que dá para fazer com aqueles operadores lógicos. Então, vamos rever um pouco aquela questão do que são os operadores lógicos, quais são aquelas expressões relacionais. Tem aquele tipo bool, né, que a gente viu, que a gente, sempre que eu tenho um valor representar verdadeiro ou falso, eu uso variáveis desse tipo bool. E lembrando que é true e false com T maiúsculo e F maiúsculo. E aí a gente pode usar isso no que se chama de expressões relacionais, né? Que a gente vai comparar duas expressões. Se essas duas expressões forem iguais, né? A gente compara elas, então, se o resultado daquela expressão é verdadeiro, ele vai retornar true. Se o resultado daquela expressão lógica é falso, ele vai retornar false, o valor bool. E a gente consegue guardar esses valores numa variável, esse valor bool, a gente consegue imprimir ele, tudo normal, como os outros tipos de variáveis. Os tipos de operadores relacionais que a gente viu até a aula passada, a gente tem igual para igualdade. Lembrem daquela tirinha lá do Bob Esponja, que um único sinal de igual é atribuição, dois sinais de igual é igualdade. Então, se às vezes não está funcionando alguma coisa do programa de vocês, porque se... Eu acho até que tem... Deixa eu ver o que acontece se eu tentar imprimir. A recebe 0. Ou ele não deixa, então, mas tipo, isso daqui vai dar verdadeiro, ele vai atribuir e não. Isso daqui não é igualdade. Não, isso daqui é atribuição. Então, se eu tentar fazer igual a 0, ó, tá vendo? É diferente. Isso daqui é a comparação, isso daqui é a atribuição. Tá, aí a gente tinha aqui para comparar maior que, menor que, maior ou igual. Lembrando que primeiro vem o maior, depois vem o igual, na mesma ordem do que fala, né? Menor ou igual. Comparação de acordo com aquela tabela lá, sim, de acordo com aquela tabela lá. Então, vamos primeiro ver uns exemplos com números, para ficar mais fácil. Então, vamos supor aqui que a gente tem A recebe 20, e a gente tem B recebe 21. Vamos ver aqui o que acontece. Se a gente fizer A igual a 10 vezes 2, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar essa expressão, a primeira coisa que ele vai fazer, então ele vai resolver a conta 10 vezes 2, 20, e aí ele vai ver A igual a 20, ele olha aqui, A está com 20, 20 igual a 20, sim, então deu true. Agora, B é igual a 20, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai avaliar a expressão aqui, vai dar 20, vai ver qual que é o valor de B, 21. 21 é igual a 20? Não. Falso. Então, para a gente verificar se é diferente, a gente usa exclamação igual. Então, a gente pode fazer o mesmo exemplo de novo. Vai avaliar aqui, vai dar 20. 20 é diferente de 20? Não. Falso. Vai avaliar aqui. 21 é diferente de 20? Sim. True. Beleza? Então, igualdade, exclamação igual, diferente. Tá. Esse operador aqui funciona igual ao maior da matemática, então se o valor que está à esquerda é maior que o valor que está à direita, ele retorna true. Então, se a gente tiver aqui A maior que B, A é 20, B é 21, então 20 maior que 21, não, falso. Mesma coisa para o operador de menor. A menor que B, ele está perguntando 20 é menor do que 21? Sim, true. Igual da matemática. Mesma coisa, maior ou igual também. A maior ou igual a B? Não, porque 20 não é maior ou igual a 21. Mas A menor ou igual a B? Sim, porque 20 é menor ou igual a 21. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 20 é menor ou igual a 20, isso dá verdadeiro, porque 20 é menor ou igual a 20. Para quem está usando o Python, tem que colocar print para fazer esses testes. Para aparecer na tela tem que ser... Então, o Python, ele roda o comando. Se eu executar esse comando aqui, ele roda e coloca para mim.
Então, mas eu posso vir aqui e colocar, tipo, print isso aqui, e ele escreve na saída. Tá. Tinha me perguntado na aula passada se tinha algum comando para ver qual que era o código ASCII dos caracteres. Eu fui atrás, existe um comando, é o comando ORD. ORD. Então, se eu vier aqui ORD de A, ele fala para mim que o código ASCII do A minúsculo é 97. ORD de A maiúsculo, 65. Então, é baseado nessa ordem aqui que ele vai ordenar as strings. E é por isso que as letras maiúsculas são menores do que as letras minúsculas. Então, por isso que, mesmo se eu vier aqui e fizer Z maiúsculo menor do que A, Z maiúsculo menor que A minúsculo, sim, por quê? Porque o Z maiúsculo é 90 e o A minúsculo é 97. Então, isso daqui, no fundo, é 90 menor. 90 menor que 97. Isso é verdade. Tá. Alguém falou que o C não tem. Eu acho que ele não. O C cedilha não faz parte. Tem, aqui tem. O do estendido. Bom, não sei. Ele tá na. Acho que talvez depende do seu sistema, porque o C cedilha é um caractere estendido, né? Então. Aqui que tá. Tabela ASCII. Esses aqui, os caracteres que estão naquela tabela ASCII aqui, o C cedilha não está aqui, ele está nos caracteres estendidos. Aí não. Vai até 127 os normais. Tá, esqueceu parênteses. Tá bom. Alguém tinha levantado a mão, mas acho que já abaixou, então tá tudo ok. Eu ia perguntar se dava pra fazer com 2 strings, pra meio que ver o valor total dela. Eu Mas acho que isso daqui, aparentemente não. ele olha só pro caractere, tá vendo? Ele Uhum. basicamente vem e consulta nessa tabela qual que é o valor do caractere para você. Ah, sim. Obrigado. Então, por isso que quando a gente aplica esses operadores de comparação nas strings, a gente tem esses resultados aqui. E aí a gente consegue ordenar em ordem alfabética. Se você tiver 2 caracteres minúsculos, aí é do jeito intuitivo mesmo, tipo A maior que B? Não, false. A igual a A? True. A minúsculo é igual a A maiúsculo? Não, né? A gente viu aqui que eles têm códigos diferentes. Então, false. E aí Z maiúsculo, todas as maiúsculas vêm primeiro. Então, todas as maiúsculas são menores que as minúsculas. Tá. E aí ele vai considerando caractere a caractere. Ele olha aqui o primeiro e compara com o primeiro. A é menor do que Z? Sim, dá true. A minúsculo é menor do que Z maiúsculo? False. Porque minúsculo sempre maior do que os maiúsculos. Embora seja contraintuitivo. Aqui, outra coisa importante. A string 3 é igual ao valor 3. Então, a gente vem aqui, ó. Qual que é o código do caractere 3? 51. Então, isso daqui é o valor 51. Então, se eu fizer igual a 3, ele vai dar false. O que será que acontece se eu escrever aqui 51 só para... false também, legal. Então, não... Se você comparar uma string com um inteiro, ele vai dar diferente, porque isso aqui é uma string e isso aqui é um inteiro, e ele vai falar não é a mesma coisa. E se a gente tentar usar outros operadores, que nem, por exemplo, 3 é maior do que string 4, ele vai reclamar. Tá vendo? Ó? Ele não sabe fazer uma comparação de maior se for um int com uma string. É isso aqui que a mensagem de erro está falando. Então, ele não tem essa operação, ele não sabe ver se o 3 é maior do que string 4. Porque eu poderia escrever aqui qualquer coisa, né? Eu poderia escrever, tipo, oi. Ele não sabe fazer isso. 3 é maior que oi? Não sei. Então, ele reclama. Ele consegue fazer a comparação porque ele consegue ver que, tipo, isso daqui não é um inteiro, então, claramente isso é diferente. Tá. Vamos ver, então, o que esse código aqui imprime. Vamos
por partes nele. A gente tem aqui. Ele vai primeiro fazer as contas, seguindo aquelas precedências. Então, a gente tem aqui 3 vezes 4 entre parênteses, então ele vai resolver esse cara aqui, vai dar 12, vai dividir por 2, vai dar 6. E aí, ele vai vir aqui e vai resolver esse cara aqui. 2 vezes 3 dá 6, vai comparar 6 é igual a 6 e vai dar true. Vamos ver esse cara aqui. De novo, ele vai resolver primeiro as expressões matemáticas. 4 dividido por 3 vai dar 1,333333. Isso é menor ou igual a 1,33? Não, porque 1,33 é 1,33000000. Então, ele vai dar false. Então, se eu fizer print de 4 dividido por 3, ele tem um monte de 3. Então, esse número aqui não é menor ou igual a esse número aqui. Ok. Vamos ver de novo um pouco sobre aquelas expressões lógicas. A gente tinha aqueles operadores lógicos, a gente tinha o e, o ou e o não. Vamos ver como a gente faz para usar eles. O operador e vai retornar verdadeiro quando as duas operações são verdadeiras. Então, a gente tem aqui a tabela verdade, né, que é colocando todas as opções de valores aqui para cada uma das expressões que estão com esse operador, qual que é o resultado. Então, a gente tem verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Essas são todas as combinações possíveis de valores de entrada. O operador e só vai dar verdadeiro quando as duas expressões na qual ele está aplicado são verdadeiras. Todos os outros casos ele dá false. Ou seja, se tiver pelo menos um false aqui, dá false. Os dois têm que ser verdadeiros para dar verdadeiro. Então, vamos ver como que esse exemplo aqui vai funcionar. A gente tem o nosso A igual a 5, B igual a 10, e ele vai querer ver aqui. A é maior do que 0? Sim. Então, esse lado aqui deu verdadeiro, beleza. Então, vamos olhar para o outro lado. B é igual a 0? Não, B é 10. Então, verdadeiro com falso, falso. Vamos ver agora aqui essa segunda opção. A é maior que 0? A é 5, então sim. B é diferente de 0? B é 10, então sim. Então, agora sim, verdadeiro e verdadeiro, true. Beleza? O ou é diferente. O ou só vai dar falso quando os dois são falsos. Perceba que o ou não é contrário do e, não é? O e é verdadeiro quando todo mundo é verdadeiro. O ou é falso quando todo mundo é falso. Então, se tiver algum verdadeiro em algum lugar, o ou vai dar verdadeiro. Vamos ver esse exemplo aqui. O A estava com 10, então 10 maior do que 0, verdadeiro. Ele nem vai olhar essa outra expressão aqui, porque o ou não vai precisar, ele não precisa saber qual que é o valor disso daqui, ele já sabe que tem um verdadeiro, então o ou já retorna verdadeiro. Porque essa primeira expressão aqui é verdadeira. Agora, a gente tem essa daqui. A diferente de 5? Não, o valor do A era 5. Então, eu preciso olhar para outra expressão e ver o que acontece. B igual a 0? Não, B é 10. Então, agora sim, deu falso ou falso, falso. O operador not é o operador que vai negar o valor que você tem. Então, se você está com true, ele vai te retornar false. Se você está com false, ele te retorna true. Vamos ver, então, o que acontece aqui. A gente tem A é 5, B é 10. 5 menor do que 10, isso aqui vai dar true. Joga um not nesse true, vai retornar para mim false. Mesma coisa esse daqui. A gente tem A é igual a B, 5 é igual a 10, false. Joga um not nele para inverter, true. Então, simplesmente, se você passar
false, ele te retorna true. Se você passar true, ele te retorna false. Certo. Então, vamos ver algumas equivalências aqui. Se a gente tem A igual a B e joga um not nisso, isso é equivalente a A, diferente de B, certo? Qual é a ordem mesmo? É a ordem de menor ou igual? Ah, tá, das precedências, é not and or. O not, ele vai sempre resolver primeiro os nots, aí depois ele resolve os ands, e depois ele resolve os ors. Então, not igual a B, ou seja, não igual é a mesma coisa que diferente. Na dúvida põe parênteses, isso é uma boa. Not maior é equivalente a menor ou igual, certo? Porque se o número não é maior, as únicas opções é que ou ele é menor ou ele é igual. Not menor, o equivalente a maior ou igual, porque se o número não é menor, então a única opção é que ou ele é maior ou ele é igual. Então, basicamente assim, você escrever essas duas coisas são equivalentes. E vamos ver então, vou passar para vocês um exercicinho, para vocês pensarem um pouco nisso e também testar um pouco de comandos condicionais de operadores relacionais, para ver se vocês entenderam. Vou mandar aqui o link do form para vocês. E vou dividir vocês nas salinhas para vocês terem uns 10 minutos para brincarem com isso. À medida que vocês forem terminando, vocês podem ir voltando, que eu vou conversando com vocês e passando mais coisas para vocês fazerem. Alguém tem alguma pergunta antes de eu dividir vocês nas salinhas? Não. Beleza. Ok. Então, vou botar aqui um timerzinho de 10 minutos. Se todo mundo terminar antes ou tiver alguma dúvida, me chamem. Mas o que eu passei aqui para vocês no chat, um form. Deixa eu ver se tá. Tá. Basicamente, o que tem aqui no form é algumas expressões para vocês pensarem o que cada um desses valores vai dar. E aí, no final, tem aqui um exemplo de um programinha, só escrever os comandos aqui para fazer o que o programa está pedindo.